Estamos aqui. Olá, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para gravar um vídeo no Santo Sábado do Senhor teu Deus. Hoje eu quero trazer um tema muito importante, muito bom mesmo, muito edificante, coisas que vai fazer a gente refletir no que aconteceu no passado com Jerusalém e que a gente, trazendo do passado para o presente, é o que está acontecendo hoje. E vocês vão ver o castigo que Jerusalém recebeu e o castigo que a gente pode receber hoje. A desobediência, a descrença em Deus, a murmuração e a falta de fé. São esses pilares que eu quero falar hoje. Eu estou aqui com a minha família também, que estão aqui com as Bíblias já abertas para acompanhar o estudo. Peço também que você abra sua Bíblia também para acompanhar o estudo. Vai ser muito bom, muito edificante. Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas vamos assistir. A gente perde tanto tempo assistindo filme, assistindo série. Todavia, a gente tem que pensar uma coisa. Se a gente passa 2 horas assistindo um filme, 2 horas e meia assistindo uma série, e a gente não tem paciência para assistir o Evangelho 1 hora e meia, 1 hora e 20 minutos, tem coisa errada. Tem coisa errada. Significa que a gente está adorando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E o apóstolo Tiago, em uma de suas cartas, ele escreveu a seguinte coisa: não amem o mundo, nem o que há no mundo. Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então a gente tem que ver, o nosso tempo é vida, nosso tempo é limitado. A gente tem que ver se as coisas que a gente está fazendo, se está sendo mais para o mundo ou mais para Deus. E tudo isso é aprendizado. Então, fica aí, vai ter muita coisa boa, bíblica, evangelho puro e verdadeiro, que vai te edificar. Se tu tem sede, fome de aprender a palavra, essa luz é para você. Curte o vídeo, deixa teu like, compartilha, se inscreve no canal também, porque eu vou trazer novos vídeos. A gente acabou de fazer um recentemente aqui a respeito da destruição de Jerusalém, o grande conflito, que também vai ser postado amanhã no domingo. Hoje eu vou postar esse, amanhã eu posto outro que eu fiz. E eu louvo a Deus que, pelo menos edificando uma pessoa, levando uma pessoa a estudar, para mim, eu já fico satisfeito. Então hoje é o Santo Sábado do Senhor. Eu quero fazer uma breve oração rápida e agradecer a Deus, né? Querido e amado Deus, te agradeço pela paz, pela saúde, pelas bênçãos e maravilhas, pelos livramentos. Que o Senhor possa, Senhor, essa pessoa que esteja do outro lado assistindo esse culto maravilhoso, que o Senhor possa colocar no coração dela cada vez mais o desejo e a vontade de ler e escutar a tua palavra. Que o Senhor possa guiar a minha mente, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que as palavras que sejam faladas aqui, não que seja para me engrandecer ou nada desse tipo, mas que seja para o teu louvor e a tua glória. Eu te peço, eu te agradeço. Em nome do Pai e do Filho. Amém. Então hoje é sábado, mas o tema não é sábado, tá? O assunto do sermão não é sábado. Mas como a gente está no dia de sábado e hoje a gente está descansando nele, eu quero ler 2 versículos e fazer uma introdução rápida para a gente entrar no tema verdadeiro que é Israel. Então, fazendo uma introdução rápida a respeito do sábado, hoje é o 7º dia do Senhor teu Deus. Quando a gente guarda esse dia, a gente santifica esse dia, feito Cristo disse, é lícito fazer o bem ou o mal no sábado. E a gente guarda esse dia, a gente está reconhecendo que Cristo é o Senhor do sábado. E quando você lê Gênesis, Cristo vai dizer assim, em Gênesis: havendo Deus terminado sua obra no dia 7º, descansou, santificou e abençoou o dia de sábado. Então a gente precisa saber que o dia de sábado ele é santificado, abençoado e guardado para Cristo. Isso já no Gênesis. Quando a gente lê
Quando a gente lê Êxodo, capítulo 20 de Êxodo, a gente vai ler a seguinte coisa. Capítulo 20. Pega a tua Bíblia, irmão. Não fica só olhando, não. Escutando, não. Pega a tua Bíblia, confere. Vai te edificar. E aí a gente lê isso em Êxodo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, e nele farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Vamos pontuar aqui uma coisa. Ele diz que o 7º dia é o sábado do Senhor. De quem é o sábado? Tem pessoas hoje que pregam que o sábado não era para o judeu, era para não sei o quê, não é válido coisa e tal. Mas vê o que ele diz. O sábado é do Senhor teu Deus. Então o sábado não é meu, não é de judeu, não é de ninguém. É do Senhor teu Deus. Aí ele continua dizendo: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois, aí uma pergunta, por quê? Aí ele diz, pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo, e descansou, descansou e abençoou o dia 7º de sábado. Então, ele faz algumas coisas. Ele descansa, ele santifica e ele abençoa o dia 7º. Então, a gente tem que entender desde o início que esse dia ele é separado, santificado e abençoado e é um memorial da criação. Como é que a gente guarda esse dia? Como é que eu guardo esse dia de sábado? O que é que eu devo fazer? O que é que eu não devo fazer? Isaías vai nos responder. E aí a gente lê Isaías. Isaías 58:13. Isaías 58:13. Quando a gente lê Isaías 58:13, ele vai dizer a seguinte coisa. Abre tua Bíblia, irmão. Abre tua Bíblia. Minha família está toda aqui com a Bíblia aberta. Até a menina. Amém? Isso é uma maravilha. Isaías 58:13 vai dizer a seguinte coisa. Se desviares o pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, vamos lá. Ele diz, se desviares o pé de profanar o sábado, isso significa que o sábado ele pode ser profanado. No meu santo dia, olha o que Cristo diz, no meu santo dia. Se era santo lá, é santo hoje, e Isaías também diz que no novo céu e na nova terra a gente vai guardar o sábado. No meu santo dia, aí ele diz, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não se guiando os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas. Ou seja, tem tradução que diz, pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor assim diz. Vê que coisa maravilhosa. Ele diz que se a gente não não fazer nossa própria vontade, nem cuidar dos nossos interesses, no meu santo dia ele diz, aí ele faz uma promessa de bênçãos para nós. Então eu paro por aqui, essa introdução do sábado, e agora eu vou entrar num texto que vai ser o sermão. Muito obrigado aí para quem está assistindo, para quem curtir, para quem compartilhar. Que Deus abençoe cada um, porque essa mensagem chega a outras pessoas. Vamos lá. A descrença, a falta de fé, a murmuração e a desobediência. Você vai ver onde é que leva o ser humano. O povo de Israel, ele clamou, clamou, clamou,
para Deus mandar um libertador para tirar eles do Egito. E Deus atendeu. E Deus enviou Moisés. Abre tua Bíblia em Êxodo 14, verso 11. Êxodo 14, verso 11. A gente vai ler bastante a respeito esse verso. Vocês podem abrir também, porque a gente vai trabalhar muito. Alguns versículos aí. Vai trabalhar bastante isso. Êxodo 14, verso 11. Verso 11. Eu vou ler do 10 abaixo mais um pouco. Então, quando Deus manda envia o libertador, que é Moisés, eles clamaram, e Deus foi e enviou o libertador. Quando o libertador vem, que tira eles da terra do Egito, que era tanto que eles queriam sair da terra do Egito. E aí, quando eles chegam próximo do Mar Vermelho, e aí Deus envia não, os egípcios seguem eles. Quando os egípcios seguem eles, você vê a primeira falta de fé. Mesmo eles vendo as 10 pragas que Deus enviou no Egito, que Deus fez distinção no Egito das pragas que caíam, atingiu os egípcios, mas ele não. Com todos os milagres que Deus fez no Egito, você veja a falta de fé dele nesse texto. E aí começa assim. E viram os egípcios que vinham atrás deles. Ou seja, eles viram os egípcios que vinham atrás dele. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Agora a gente vai para o verso 11. Então eles viram que os egípcios vinham atrás dele e eles temeram muito e eles clamaram ao Senhor. Verso 11. Ele diz assim no verso 11. Disseram a Moisés, foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Veja a falta de fé. Primeira coisa, eles poderiam simplesmente lembrar que Deus fez distinção das pragas e crer e acreditar. Eles só precisavam disso, crer e acreditar. Mas não, na primeira dificuldade eles fizeram o quê? Eles foram e murmuraram contra Deus. Eles não confiaram, eles não tiveram fé. E aí, Moisés, verso 12. Não, eles ainda dizendo, não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos que serviremos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Imagine, irmão. Eles clamam lá, clamam. Deus manda um libertador, né? Muito paciente, porque Moisés foi um mediador e um libertador muito paciente. E vocês vão ver isso ao longo do estudo aqui. Muito paciente, né? E aí, depois ele diz isso. Não, porque não deixou a gente ir lá. Para que a gente... Era melhor ficar lá do que morrer no deserto, aqui, coisa e tal. Então veja a murmuração deles. Cadê a fé? Cadê a convicção de dizer assim, oxe, o Senhor mandou 10 pragas lá e me livrou das 10? E esses egípcios? Né? Mas não tiveram fé. E aí, vamos lá, verso 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temas, estás quieto e vedes o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje verdes, nunca mais vereis, para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E aí Moisés diz a ele, não temas. Tem quantos cavaleiros aí? É isso aí, Vocês esqueceram das pragas do Egito, que caíram sobre eles? Tenham fé. Esses egípcios que vocês estão vendo aí hoje, vocês nunca mais vão ver. Entendeu, irmãos? E continuando. Em verso 15. Então disse Moisés ao Senhor. Não. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamais a mim? Dizes aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar,
e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Endurecerei o coração dos egípcios para que entrem atrás deles. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Imagine, irmão. Imagina essa cena. Deus diz, por que tu teme? Por que tu teme? Se eu trouxe tu até aqui, é porque eu vou te levar até onde eu te prometi. Por que tu murmura contra mim? Porque na primeira dificuldade, tu pega e começa, não consigo, não dá, não posso, Deus me abandonou. Por quê? Pega esse exemplo para a nossa vida hoje. É isso que acontece hoje. Simplesmente é isso. Esse povo, apesar de ele ver tanto sinal, eles foram descrentes. Aí Deus diz, eu serei glorificado em Faraó, para saber que eu sou Deus. Então, verso 19, então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Imagina, que livramento, fora as pragas, no meio de todos, o mar se abrindo, e Deus dizendo, eu sou Deus. Então isso aqui foi para mostrar a descrença do povo de Israel. A desobediência, a descrença, a falta de fé. E a gente vai ver ao decorrer do vídeo aonde tudo isso vai levar eles. E tomar como exemplo para a nossa vida. E agora a gente vai para o verso... Continuando em Êxodo ainda. Continuando em Êxodo, a gente vai para o verso 17. Capítulo 17, minto eu. Êxodo, capítulo 17. E diz assim no capítulo 17. Nesse momento, Deus já tem abrido o mar para eles já têm passado, os egípcios já têm morrido, e aí eles chegam diante de outro problema, ou seja, outro teste. Toda a congregação, capítulo 17, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, e indo de lugar a lugar, segundo o mandamento do Senhor. Acompanharam-se em Redefinim, mas não havia ali água para o povo beber. Presta atenção. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos águas para beber. Respondeu-lhe Moisés, por que contendeis comigo? Por quê? Porque tentai ao Senhor. Tendo aí o povo sede de água, murmuraram contra Moisés e disse, por que nos fizeste isso? Não, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e a nosso gado? Imagine, irmão. Porque, mais uma vez, eles não aprenderam a lição. Eles murmuraram na trajetória do rio, do Mar Vermelho, e isso não foi o suficiente. Na próxima dificuldade, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele não lembra das pragas, da passagem do Mar Vermelho. Eles murmuram mais uma vez. Por que nos tirasse do Egito? Por que nos tirasse do Egito? E aí Moisés fala no verso 4. Clamou Moisés ao Senhor, que farei com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Imagina a pressão na cabeça desse mediador.
que é ser humano igual a mim, a você, falho, fraco. E, inclusive, é o homem mais paciente, mais manso da Bíblia, Moisés. Tinha que ser mesmo, irmão, porque se fosse eu ou você, eu acho que a gente dizia assim, ô, feito aquele apóstolo de Cristo, se eu não me engano, foi João que disse, Senhor, quando o povo murmurou contra Cristo, Senhor, quer que eu mande descer fogo do céu aí, consuma todo mundo? Imagine se fosse ele no lugar de Moisés. Fala assim, mata todo mundo aí, o povo, o seu faz, dá sinal e o povo não tá nem aí. Entendeu, irmão? Mais uma vez, a murmuração colocada aqui, em cima de Deus. A descrença, a falta de fé. É como se todos os sinais que Cristo tivesse feito lá, Deus ter feito, não serviu de nada. Eles esqueceram. Vamos lá. Daqui a pouco me apedrejarão. Agora a gente vai para Números, capítulo 13. Número capítulo 13. Eu estou trazendo todo esse contexto para vocês entenderem as vezes que o povo foi murmurando contra Deus, para no sinal vocês verem que a paciência de Deus também se esgota. 13. Porque a paciência de Deus se esgota e que a gente peca, mas uma hora essa taça de pecado enche. E quando ela transbordar, Deus diz agora mais não. E vocês vão ver a sentença final dessa história. Capítulo 13 vai dizer: Disse o Senhor a Moisés, envia. Então, eles já tinham atravessado o mar, passaram pelo deserto onde sentiram sede, murmuraram e tal, e aí chegaram próximo à terra prometida, já estavam próximos. E aí Deus faz o quê? Olha, envia espias. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seu pai envia um de seus líderes. Ou seja, tinha 12 tribos, então enviou um de cada tribo. Ou seja, 12 pessoas foram espiar a terra. No meio dessas 12 pessoas tinha Caleb e Josué, 2 homens. Então tinha 12 pessoas. E aí Moisés enviou. E aí o que é que acontece? E ele pega e o povo, e os espia vai, entra na terra, lá os espia pega, vê um cacho de uva imenso, que tem que 2 pessoas pegar esse cacho de uva, e ele vê toda a situação da terra, todo o povo que mora ali, eles trazem aquela fruta e tal, e voltam. Quando eles voltam, verso 26, Números 13, verso 26. Número 13, verso 26. E quando eles voltam, eles agora vão se reunir na tenda para dar as informações do que viram. Vamos lá. Vejam a descrença desse povo, irmãos. Vejam a descrença. Vieram a Moisés, Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pará, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles, bem como a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte. E aí eles trazem o fruto. Olha aqui, ó, o fruto que a gente trouxe. Fomos à terra, espiamos. O fruto está aqui, ó, caixão de uva. Todo mundo viu aquele fruto ali e coisa e tal. E aí eles agora foram dar o relato a Moisés. Fomos à terra, aqui nós enviaste, nela verdadeiramente manda leite e mel. Este é o fruto, aí ele mostra o fruto, esse é o fruto da terra, mostraram o fruto. O povo, aí agora ele vai falar o que viu ao redor, o pessoal. O povo que habita nessa terra, porém, é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaquim. Os amalequitas habitam na terra, na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa. E os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Quando ele dá esse relato,
eles dão esse relato, Caleb já percebeu que eles estavam, tipo, querendo causar descrença. Caleb já percebeu que eles estavam querendo causar descrença e, tipo, o povo é muito poderoso. Caleb já tomou a frente e aí Caleb diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímos-nos a herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. E aí, quando ele percebeu que o povo estava, que os espias que foi com ele estavam querendo murmurar, ele já se atravessou na frente e já deu um sinal positivo para alegrar o povo. Assim é hoje, irmão. Assim é hoje. Quando o verdadeiro evangelho é pregado, que a pessoa chega para pregar o verdadeiro evangelho, pessoas se levantam, murmuram contra aquela pessoa que está pregando o verdadeiro evangelho e causa descrença. E muitos embalam nisso. Assim foi lá. Quantas pessoas não embalou? Vocês vão ver, ficam aí. Os homens que com ele subiram, porém disseram: não poderemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. Adiante dos filhos de Israel. Então, eles falaram que não podiam porque o povo era mais forte. Quando ele escutou Caleb falar, ele disse: não, a gente não pode atacar aquele povo não, aquele povo é mais forte do que nós. E aí continua, verso 32. Adiante dos filhos de Israel, divulgaram relatos negativos da terra que tinha explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que passamos a espiar é terra que de vários moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaquim são raça gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. E assim também lhes pareceremos. Vê o que é que o que é que os espias... Cara, quando eu li isso aqui, eu estava lendo o livro de Êxodo, quando eu estava lendo isso aqui, eu disse, não pode, não tem como. A descrença é muito grande, muito grande. Muito grande contra as coisas divinas. Eles esqueceram que Deus é forte, eles esqueceram que Deus abriu o mar vermelho, eles esqueceram que Deus fez sair água de uma pedra, eles esqueceram que Deus deu de beber no deserto, uma água amarga, Moisés jogou um galho e a água se tornou doce, eles esqueceram as pragas do Egito, eles esqueceram tudo e eles, mais uma vez, murmuraram como se dissesse assim, não, Deus pode abrir o mar vermelho, mas Deus não pode nos dar aquela terra que ele prometeu. E aí a descrença. E aí toda aquela congregação, escutando esse relato, ela diz o seguinte: então toda a comunidade levantou-se e chorou em voz alta aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a comunidade lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. Imagine, irmão. Imagine, irmão. Mais uma vez, antes que a gente tivesse morrido no deserto. Eu lhe pergunto, será que Moisés foi paciente com esse povo ou não? Mais do que Moisés foi Deus, irmão. É por isso que Deus é longânimo em se irar. Muitas vezes, as pessoas dizem assim, por que fulano peca, trai, usa droga, pinta meio mundo faz meio mundo de coisa, estrupa, mata, rouba e Deus não faz nada, Deus não castiga. E um cristão ali fez uma besteira, ficou doente, coisa e tal. Você tem que entender, todavia, que Deus, ele às vezes tira o freio e deixa a pessoa agir por conta própria, entrega a pessoa os seus desejos do coração. Isso está escrito em Romanos, tá? Para quando a taça da ira de Deus, ela preencher, ele diz, agora mais não. Porque vai ter um juízo, irmão. Vai ter um julgamento. Vai ter um julgamento.
E aqui vai provar que vai ter um julgamento, que a taça de Deus vai chegar ao limite e vai dizer assim, não, tá bom, chega. Vocês vão ver ao longo do estudo, vamos lá. Verso 3. Porque nos trouxe o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa. Imagina, irmão. Vê que murmuração. O povo esqueceu que Deus já abriu o mar vermelho, o povo esqueceu de que Deus fez água sair de pedra, o povo esqueceu de tudo. Simplesmente, mais uma dificuldade que surge, ele faz o quê? Porque Deus nos trouxe essa terra. Não foi eles mesmo que clamou para Deus mandar um libertador? Sinceramente, a humanidade hoje está da mesma forma. Não muda nada não, irmãos. Primeira dificuldade, começa a murmurar de Deus. Primeira dificuldade, abandona Deus. Se o evangelho for pregado do jeito que tem que ser pregado, a verdade, o povo não quer. O povo quer profecia, quer revelação, CNPJ. Se você pregar os mandamentos de Deus dentro da sua igreja pentecostal, você é expulso. Duvida? Vai falar do Santo Sábado, quarto mandamento, da lei de Deus, dentro da tua igreja, para tu ver que não é expulso? O povo não quer isso, não. Não quer, não. Vamos lá. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E dizia um ao outro, levantemos um capitão e voltemos-nos para o Egito. Imagine, irmão. A porca querendo voltar ao seu lamaçal. O cachorro querendo voltar ao próprio vômito, feito diz a Bíblia. Imagina. Primeira dificuldade, vou voltar para as drogas. Primeira dificuldade, vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. Primeira dificuldade de um líder religioso falou grosso com a pessoa, não quero mais saber de Deus não. Volta para o próprio vômito. Eu já experimentei isso, tá? E foi estudando a Bíblia e passando por esse tipo de situação que eu disse, não, tá errado. Até quando Deus vai me tolerar? Até quando eu vou conseguir? Cuidado com isso, irmão. Cuidado com isso. Hoje o que o povo quer é revelação, gritaria dentro da igreja, bateria, som alto. Mas a palavra verdadeira e eficaz, ela não está sendo pregada, não. Os líderes religiosos hoje, ele leva o culto todinho. A maioria do culto é falando de uma experiência que teve, de uma revelação que fizeram. Aí lê 2 versículos da Bíblia. Mas é muito dificilmente você ver um estudo a respeito do evangelho de forma eficaz. Vamos continuar. Então eles queriam voltar ao Egito, queriam voltar para o próprio vômito. Queriam ser escravizados. Na realidade é essa, eles queriam voltar a ser escravizados no pecado que eles estavam. Que eles eram escravos do pecado. E era isso que ele queria. E é isso que muitos querem hoje. Às vezes até consegue seguir a Cristo por um pouco tempo, mas depois ele diz, não, eu gosto mais do pecado, vou voltar para o Egito. E volta para o Egito. E aí eles levantemos um capitão para nos levar de volta ao Egito. Já desprezou o mediador Moisés. Só que Moisés, ele é muito paciente, irmão. Eu acho que foi por isso que Deus escolheu ele, porque ele era muito paciente. Deus já sabia cada passo que Moisés ia dar. Então Moisés, verso 5. Então Moisés, capítulo 14, verso 5 de Números. Então Moisés e Arão prostaram-se perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel. Veja uma coisa aqui que eu pontuei. Preste atenção. No meio de um povo rebelde,
Um povo ingrato, um povo murmurador, um povo que não tem fé, mesmo vendo todo o sinal que Deus fez. No meio de tudo isso, Deus tinha. E aí, inclusive, no meio de 12 pessoas que foi, Deus tinha 2 pessoas que eram fiéis, que procuravam a servir a Deus e confiavam em Deus e tinham fé em Deus. E hoje é assim, tá? Deus faz separação. Aqueles que confiam nele, aquele que estuda a sua palavra, aquele que tenta levar outro à verdade, o verdadeiro evangelho, Deus honra essa pessoa. Mas aqueles irmãos que estão descrentes, que estão dentro das igrejas, dentro do círculo vicioso, dentro desses templos, que Deus nunca mandou ninguém fazer templo de pedra. Deus sempre disse, Paulo diz, o templo somos nós somos templo, você tem que santificar o seu templo. E não procurar estar dentro de templo de pedra, porque quando foram mostrar, lá em Mateus 24, Jesus, quando foram mostrar a Jesus e o discípulo dele, o templo de pedra majestoso. Olha, Senhor, que templo maravilhoso, olha essas pedras. Sabe o que foi que Jesus disse? Tô vendo. Eu me lembro dessa passagem, eu faço assim, quando eu passo de frente de uma Assembleia de Deus gigantesca, quando eu passo de frente de uma Adventista do 7º dia gigantesca, quando eu passo de frente de uma Deus é Amor gigantesca, quando eu passo de frente de uma Testemunho de Jeová gigantesca, e eu vejo meu mundo de pessoas lá dentro, eu me lembro do discípulo assim, dizendo assim, olha, Senhor, que templo majestoso, olha cada porta bonita, olha cada cerâmica linda botada nesse templo. Sabe o que é que Jesus diz? Na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, irmão. Isso é perda de tempo. Vocês vão só absorver enganos religiosos. Pessoas que já aprendeu errado, fecham um curso de teologia, interpreta a Bíblia de toda maneira que quer, se intitula pastor e consome suas mentes e rouba seus dízimos e ofertas. Essa é a realidade. Se esse vídeo chegar até você, eu espero que chegue. A minha obrigação, a minha vontade para com Cristo é falar, mas ele conduzirá as pessoas que realmente têm sede e vontade de aprender a verdade. Cães gulosos estão dentro dos templos hoje. Ai de vós, escriba e fariseus, hipócritas. Ai de vós, vocês vão prestar conta, hein? Vão prestar conta. A sentença pronunciada aqui vai servir para vocês também, que não acreditam em Deus. Se vocês realmente acreditassem em Deus, escribas e fariseus, vocês não fariam o que faz, arrancar a lã das ovelhas. Mas Deus disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e sairão para fora. Para fora de onde? Dos templos. Santifica o teu corpo, irmão. Santifica a tua família. Bota a tua casa em ordem enquanto há tempo. Então Caleb e Josué, eles foram e falaram, e aí eles disseram, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor, veja que confiança, que fé, era isso que Deus esperava no povo de Israel. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e a dará a nós. É uma terra em que mana leite e mel. Somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas a do Senhor está conosco. Não os tema. E aí? 2 homens no meio de 12. Poderia ter sido 4, 5, né? Mas por aí você já tira que o povo de Deus é minoria, irmão. O povo de Deus sempre foi minoria, começando desde o Gênesis a Apocalipse. O povo de Deus sempre foi minoria. Então não vá na onda da grande multidão, não. Na realidade, quando você vê uma grande multidão aceitando algo, comece a desconfiar. Sabe por que o protestantismo hoje ele não é perseguido igual na época de Jan Hus, de Wycliffe, de Lutero, de Jerônimo, de todo esse povo lá, dos valdenses? Sabe por que não é perseguido? Porque o verdadeiro do evangelho não é pregado, não. Prega o verdadeiro evangelho para tu ver que as fogueiras não se acendem de novo. Prega. Prega para tu ver que não é expulso do teu templo, que tu tanto gosta, que tu tanto ama, que tu tanto faz questão de estar lá. Prega. Prega. Vai lá.
Fala a verdade. Deus seja louvado. E aí Josué diz, só não tema, e aqui Deus já está vendo, ó. Murmuradores, falta de fé, mas aqui eu estou vendo 2 jovens que foi no meio de 10, de 12, foi 2, eu estou vendo que tem fé em mim. A sentença vai vir para os ímpios e a recompensa vai vir para o justo, mesmo sendo pouco. E aí quando ele disse, sejais obedientes, sejamos obedientes, e não os temais, o nosso Deus que nos trouxe até aqui é mais forte e nos dará, ele já disse que vai dar a terra, ele vai dar. Vocês só precisam obedecer. Sabe o que é que o povo disse? Diante dessas palavras, o que fazem hoje? Vamos ver. Verso 10. Toda a comunidade, porém, disse que os apedrejassem. Imagine, irmão. O cara vai lá, o cara tenta levantar o ânimo, tenta dizer a ele que Deus é Deus. E o que é que eles querem fazer? Apedrejar. Apedrejar os fiéis de Deus. É diferente hoje, não. E vai ficar pior. Um dia eu não vou poder falar isso mais não. Abertamente assim mais não. É por isso que eu quero aproveitar para trabalhar para o Senhor hoje e mandar a verdade, porque eu sei que um dia isso não vai poder ser feito mais não. Nossas Bíblias vai ser arrancada. E nesse dia, esses professos que diz ser filho de Deus, que diz seguir religião, que segue religião, que diz amar a Deus, mas não guarda seus mandamentos, é esses daí que vão nos perseguir. A maioria vai perseguir a minoria, como sempre foi, e feito está relatado aqui. Vamos lá. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles. Imagina, irmão. Até quando tu vai continuar por causa de uma dificuldade blasfemando? Até quando tu vai continuar por causa de uma coisa que tu não conseguiu, uma conquista, ou porque tu foi demitido, tu vai blasfemar? Até quando? Porque aquela promoção não saiu, tu vai blasfemar contra Deus. Até quando? Deus está perguntando a tu. Até quando? Diz aí pra gente. Até quando? Irmãos, eu tenho que dizer uma coisa a vocês. Não é fácil. Até quando? Mas a sentença divina vai vir, vocês vão ver. Cuidado, irmãos, com suas ações, suas palavras, seus pensamentos, porque é pelas tuas ações, pelas tuas palavras e pelos teus pensamentos que tu vai ser julgado. Nesse momento existe um juízo que a gente chama de juízo investigativo, que está sendo feito no céu nesse momento, no santuário celestial. Muitos não sabem nem o que é isso. Nem sabem, não faz nem ideia. Mas que aos poucos eu vou trazendo aqui. Por isso que eu digo, curte e compartilha. Se tu ficou até aqui agora no canal, aí assistindo, é porque algo está tocando teu coração. E Deus tem algo melhor para tu. Deus tem algumas palavras a mais para te dizer aqui. Se tu murmura contra Deus, para a partir de hoje, irmão. Para. Para, porque senão isso vai ficar pesado para todos nós. E aí Deus diz, até quando? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, mas farei de ti um povo maior e mais forte do que este. Deus disse, com pestilência o ferirei. Sabe qual é a sorte dele? Desse povo lá? Era que Moisés, que era um homem manso, e mesmo ele recebendo pressão do povo na cabeça, ele nunca desistiu do povo.
A sorte daqueles homens foi essa. Porque se fosse eu, ou se fosse você, a gente já teria dito a Deus, não, não, Senhor. Pode matar esse povo aí, que eles merecem. E hoje nosso mediador é Cristo. E a gente faz a mesma coisa com Cristo, irmão. A gente hoje é pior do que Judas. Mas por quê? Como assim? Judas pediu 30 moedas para entregar a Cristo. A gente hoje trai a Cristo com pouco, menos do que isso. A gente trai a Cristo com cigarro, a gente trai a Cristo com um copo de cachaça, que é menos do que isso. A gente trai a Cristo nas nossas ações, nas nossas palavras. A gente trai a Cristo toda vez que a gente diz que os mandamentos de Deus foi abolido. A gente trai a Cristo toda vez que a gente ensina uma outra pessoa a transgredir qualquer um dos 10 mandamentos. A gente trai a Cristo. A gente é pior do que Judas, irmão. A gente é ingrato, ímpio. E precisamos mudar isso. Nos santificar. Enquanto há tempo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. As pessoas dizem que está voltando. Eu não gosto de dizer que ele está voltando. Eu gosto de dizer que ele virá. Quando eu digo Jesus está voltando, é como se ele já tivesse saído de lá, mas até agora não chegou aqui. Então eu gosto de dizer assim, ó, Jesus virá uma segunda vez. E Apocalipse vai dizer, e naquele tempo se levantará Miguel para pelejar com o príncipe, para pelejar contra o teu povo, contra os ímpios e por aí vai. Vamos continuar. Com pestilência eu ferirei. Mas a sorte deles são Moisés também, sim. E aí Moisés diz não. Respondeu-lhe Moisés ao Senhor. Verso 13. Respondeu-lhe Moisés ao Senhor. Espera aí, só um minuto. Respondeu-lhe Moisés ao Senhor. Os egípcios viram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E contam aos moradores desta terra. Eles têm ouvido que tu, o Senhor, está no meio destes povo. Que está no meio desse povo. Que face a face o Senhor lhes aparece. Que a tua nuvem está sobre ele. E que vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo, as nações que ouvirem a tua fama dirão: o Senhor não pôde levar este povo para a terra que lhes tinha jurado. Por isso os matou no deserto. Imagina, irmão. Vê que intercessão Moisés fez. Vê que intercessão Moisés fez. E aí ele continua. Verso 17. Agora rogo-te que faça do meu Senhor se manifestar como disseste. O Senhor é muito paciente e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade, a transgressão, que ao culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa a iniquidade deste povo, segundo a graça da tua benignidade, como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Vê que intercessão Moisés está fazendo. Por favor, Senhor, por favor, Pai, perdoa. Esse povo é ingrato, mas perdoa ele, porque o Senhor é rico em misericórdia, o Senhor é beneficente. Perdoa ele igual o Senhor fez, desde a terra do Egito até aqui, por favor. E aí Deus olha para Moisés e diz, verdadeiramente, meu servo, eu sou rico em perdoar, mas tem um preço. Nossos pecados têm um preço. Não pense que você vai continuar fazendo o que você faz, não pense que você vai continuar pecando, não pense que você vai continuar sendo quem você é, blasfemando
e vai continuar tudo bem, não, que não vai não, irmão. Nós temos um propósito aqui. Disse o Senhor, conforme as tuas palavras lhe perdoei. Deus perdoou, assim como ele perdoou a mim e a ti. Mas tem que lembrar das consequências de certa desobediência, irmão. Deus perdoou Davi, mas teve consequência na vida de Davi. Deus perdoou muitos, mas teve consequências. Disse o Senhor, conforme as tuas palavras, lhe perdoei. Tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Isso foi a primeira sentença. Ou seja, eles estavam próximos à terra, eles viram a terra que Deus prometeu, mesmo depois de toda a desobediência que eles tiveram lá atrás, eles ainda viram a terra. Eles viram a terra, mas Deus disse, por causa da falta de fé, da falta de crença, vocês não entrarão na terra. Chegaram perto. É o que acontece hoje. Muitos chegam perto. Mas por falta de fé, por falta da desobediência, não entrarão na terra celestial. Não entrarão na Nova Jerusalém. Não entrarão. Isso é maravilhoso. Nenhum haverá. Verso 24. Ainda no mesmo capítulo. Capítulo 14. Verso 24. E aí ele dá a sentença para o povo desobediente. Mas ele honra o povo que obedece a ele. Ele honra o povo que obedece a ele. Ele faz distinção, ele separa. Assim como as pragas do Egito caiu sobre os egípcios, mas não sobre aqueles que obedecia a ele, então também é hoje no tempo do fim. Nosso mediador agora é Cristo. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Se nós formos obedientes, nós entraremos na Nova Jerusalém. Se nós formos descrente, ímpio, implacável, caluniadores, blasfêmio, desobediente aos pais, sem afeição natural, feito está em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós não herdaremos a terra prometida. Nós não entraremos no reino dos céus. Isso é evangelho. Mas a sentença ainda vai chegar aqui. Mas Deus honra aqueles que servem, que confia e que têm fé. O meu servo Caleb, no entanto, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra e a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Então, aquele que foi obediente entrará na terra. Caleb, Josué, de 10 pessoas, só 2 entraram. Hoje, existe 8 bilhões de pessoas no mundo. Sabe quantos vão herdar a terra? Eu não sei, irmão. De 8 bilhões, talvez 1 milhão. Talvez 500 mil. Não sei. Não faço ideia. Mas eu posso te dizer uma coisa. De 8 bilhões de pessoas, a maioria, tudinho, vai perecer. A maioria vai perecer. E a sentença vai ser pronunciada mais abaixo. Continuando no verso 25. Como os amalequitas. Então Deus faz o seguinte, vocês estão vendo a terra, mas vocês não herdarão a terra. Vocês vão voltar para o deserto, vocês vão morrer lá. Voltem para o deserto. E Deus diz, no verso 25,
como os amalequita e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e retornai ao deserto na direção do Mar Vermelho. Ou seja, onde eles atravessaram lá, nas murmurações dele lá, na primeira murmuração, eles voltaram para lá. Voltou. Ficou dando círculo no deserto até perecer. Mas a sentença está mais abaixo. Vamos lá. Verso 26. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as queixas desses murmuradores, filhos de Israel, disse-lhe, tão certo como eu vivo, diz o Senhor a mim e a ti, não só para Israel, nem só para aquela congregação, mas essas palavras servem para mim, para você hoje, para minha família que aqui está, para meus parentes lá embaixo, para meus amigos, para meus inimigos, para as pessoas que estão nos outros países, quem está na Alemanha, quem está na França, quem está em todos os países, essa mensagem serve para você. Diz, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Veja que sentença pronunciada. Que sentença pronunciada. Por causa de quê? Da desobediência, da descrença, da indiferença, a falta de confiança em Deus. Mesmo vendo todos aqueles sinais, você hoje pode argumentar e dizer, sabe o quê? Não, mas eu não vi aqueles sinais que eles viram, porque se eu visse, eu não seria desobediente assim. Eu já falei isso, irmão. Eu já falei isso. Eu poderia dizer, não, mas eu não vi o mar se abrindo. Eu não vi as pragas caindo. Fé é ver sim, é acreditar sem ver. Se já está escrito, se já está revelado, se aqui está dizendo que Deus fez, para que eu preciso ver? Eu só preciso acreditar e confiar. E Deus diz em Mateus 24:6, fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. E aí ele diz, a sentença, verso 29, neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também dos que de vós foram contados num recenseamento de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Não entrarás nesta terra, a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei de nela vos fazer habitantes, de fazer habitar. Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, os vossos filhos, porém, dos quais dizeis que seriam levados como presa, eu os farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que desprezaste. Ou seja, vocês desprezaram a terra, os seus cadáveres vão ficar aqui. Vocês não foram fiel a mim, mas Josué e Caleb foi fiel a mim. E vocês disseram que a descendência de vocês iam perecer. Então, por causa disso, a descendência de Caleb, Josué e eles vão herdar a terra que vocês desprezaram. Isso serve para mim e para você, irmão. Que sentença, meu, pesada. Que sentença, irmão. Merecida. Verso 32. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto durante 40 anos, sofrendo por causa das vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. E aí, irmão? Por causa da murmuração do povo que viram todas as bênçãos, todos os livramentos, tudo que Deus fez,
Por causa da murmuração dele, os filhos deles também pagaram por isso. Os filhos dele tiveram que vagar no deserto durante 40 anos. Todos que tinham 20 anos para baixo chegaram a entrar na terra, mas vagaram, enquanto os que tinham 20 anos para cima pereceram. Porque eles tinham visto a bênção do Senhor. Verso 34. Segundo o número dos dias em que expiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, e certamente assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e morrerão. Se consumirão e morrerão. Eu lhes pergunto, como é que está a vossa fé? Como é que estão vocês? Faça uma análise de si mesmo, irmão, dentro de você próprio. Será que eu estou servindo a Cristo? Será que eu estou dependendo, passando tempo com Cristo? Porque o que aconteceu com o povo aqui, eles não entraram na terra, voltaram e ficaram vagando, e pereceram todo. E os cadáveres dele ficaram lá. Assim será nós também, irmão. A gente vai ficar dando volta no deserto. Cristo já poderia ter voltado, mas eu acredito que ele não voltou ainda por causa da desobediência de muitos. De muitos. Aqui eu termino com a Bíblia e digo por causa da descrença de muitos. Talvez Cristo ainda não tenha voltado e a gente está dando volta no deserto por causa da descrença e da desobediência da maioria. Mas vai chegar um tempo, irmão, que tem que entrar na Terra Prometida, infelizmente. Da mesma forma que teve 40 anos aquele pessoal lá e não entrou, mas chegou um momento que entrou. A mesma coisa é a nossa geração. Essa é a última geração. Essa é a geração que vai ver Cristo raiar nas nuvens. Se prepare para o que está por vir, porque o que está por vir aí é muito pesado e muitos serão enganados. Gente achando que a marca da besta é um chip, gente achando que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Pessoas dizendo assim, eu não vou ver o anticristo, quando Paulo diz assim, não acontecerá a vinda de Cristo sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Tu vai ver o homem do pecado, irmão. Vou fazer um estudo sobre isso aí. O que eu quero dizer onde é que está a tua fé? Onde é que está o teu tempo? Está nas coisas do mundo ou está nas coisas de Deus? Tu tem paciência de assistir um vídeo desse até o final para aprender? Ou tu prefere ver uma novela ou um filme de 2 horas? É isso que o diabo quer, inimigo das almas, roubar o teu tempo. Porque o teu tempo é precioso, irmão. Nosso tempo é vida. Talvez, eu não sei quanto tempo está o vídeo aí, mas deve estar 1 hora já, mas quando eu comecei esse vídeo, assim que eu comecei, e agora com 1 hora depois eu acho, vou ver ainda, mas com 1 hora depois, Cristo está mais perto de voltar agora do que quando eu comecei o vídeo. A cada minuto que passa, Cristo está mais perto de voltar do que anteriormente. Bota a tua casa em ordem, irmão. Se essa mensagem chegou até você, se te edificou, se te ajudou, compartilha para outras pessoas, compartilha com teus familiares, curta e deixa teu like. Se você chegou até aqui, significa que você tem sede de aprender a verdade, de aprender o que é o verdadeiro evangelho, de aprender a palavras. E todo sábado eu vou estar com a minha família aqui trazendo o capítulo do grande conflito para ler, para levar para vocês, ter um bom entendimento, ter uma boa visão das coisas. Pega a tua Bíblia, confere, confirma, é coisa santa, é coisa valiosa. Só não esquece. Então, fazendo uma breve oração, agradeço a todos. Não deixa de curtir o vídeo, não deixa de compartilhar. Se eu levar uma pessoa a querer estudar sobre o assunto, eu já me sinto grato. Eu falo isso nos vídeos e não tenho... Vou falar sempre. Que Deus ele guie esse vídeo. Se chegou até você é porque Deus tem um propósito, porque eu estou orando a Deus e pedindo a Ele para que Ele guie meus vídeos diretamente para as pessoas que têm sede e fome de ouvir a verdade e não ser enganado no tempo do fim por falsos profetas e pessoas que não lêem Bíblia. Passa a ler tua Bíblia, irmão.
Tudo que tu precisa está aqui. Tu não precisa de líder religioso, tu não precisa de mediador aqui na terra porque tu já tem um mediador. Tu não precisa de pastor porque Deus é o bom pastor. É o único que dá a vida pelas ovelhas. É o único. É o único. Tu só precisa nessa terra aqui, tu só precisa disso aqui, esse livro. Essa é a única regra de fé e prática. Se pessoas dentro dessas congregações que vivem dizendo que o sal é abençoado, que faz uma oração, faz uma pulseirinha ali com o nome e dá às pessoas dizendo que é abençoada e leva esse óleo ungido para tua casa que vai expulsar Satanás e tudo isso. Se as pessoas lessem esse livro aqui, ia saber que nada disso é real, nada disso é de Deus, é tudo coisas diabólicas, é paganismo. Que Deus nos abençoe nesse santo sábado, na tarde. Fazer uma rápida oração para terminar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, já te agradecemos por esse estudo maravilhoso aqui, Senhor. Por a gente conseguir aprender mais algumas coisas dos filhos de Israel que murmuraram contra ti. Que a gente não caia nesse pecado, tanto eu como a pessoa que está assistindo agora, como a minha família aqui do lado, que a gente não caia nesse pecado de murmurar. Pessoas agora têm o que comer dentro de casa. Eu, pelo menos, tenho o que comer, Senhor, enquanto tem pessoas que estão passando fome. Pessoas agora lá na faixa de Gaza, passando por muita fome por conta das guerras, mas o Senhor já dizia que haveria guerra, rumores de guerra, a nação se levantaria contra a nação, reino contra reino. Pessoas passando fome em vários cantos do mundo. Na África mesmo é a pior desolação. Toma conta, vai lá, Senhor. Enquanto líderes religiosos, empresas gigantescas, que se diz igreja, onde a tua palavra diz que a igreja somos nós, tomando dízimo das pessoas, tomando ofertas das pessoas, enriquecendo a si próprio, para comprar jatinho, para comprar mansão. Pastores de renome aí estão no YouTube, cheio de dinheiro. Mas o Senhor disse, tua palavra está escrito, o que é que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a tua alma? O que é que adianta? Eu vou pegar vocês, diz o Senhor. Eu vou pegar vocês. Vocês vão acertar conta com Deus. Vocês vão acertar conta com Deus. Senhor, não demora, Senhor. Eu sei que a gente murmurou contra ti. A gente está vagando nesse deserto por conta de muita murmuração. Talvez até pelos nossos antepassados. Mas, por favor, Senhor, não retarde em voltar. Esse mundo está decadente, caído pela prostituição. A maior festa satânica que é feita aqui no Brasil é o carnaval. Por favor, Senhor, toma conta. Separa os teus fiéis, assim como Josué e Caleb podem entrar na terra prometida, que o Senhor possa nos levar até lá. Nos livra, nos guarda, todos nós, eu, minha família, quem está assistindo, Senhor, esse vídeo e tem fome e sede da tua palavra. Eu te peço, eu te suplico, eu te imploro, eu te agradeço, em nome do Pai e do Santo, do teu Santo Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor.